Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Em que mesmo pessoas que não liam, eu tinha amigos que acho que nunca leram um livro na vida, falavam, epá, já ouviste falar daquele gajo do Pedro Paixão? E eu, como é que este gajo ouviu falar do Pedro Paixão? Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso salva-vidas no meio da tormenta que pode ser a cultura popular. Esta semana vamos falar sobre literatura e tudo à conta desta pergunta. Leram estes livros ou só ouviram falar? Vamos pôr aqui as culpas já em alguém. Esta semana a culpa é do Pedro Buxeri Mendes, que certo dia, nas nossas vastas e profícuas conversas, lançou esta questão a propósito de livros sobre os quais, em diferentes momentos, eventualmente se terá falado muito, livros que sinalizavam uma certa virtude literária, cada um ao seu jeito, e a questão é, leram estes livros, fizeram parte da moda, e que moda foi essa? É mais ou menos isto que temos aqui esta semana em cima da mesa. Esta apresentação foi muito profissional, foi do melhor que fiz nas últimas semanas. Eu acho que foi a propósito do Adeus Princesa, da Clara Pinto Correia. Exatamente. Mas eu, aliás, tu és o primeiro a falar esta semana, precisamente, eu espero uma espécie de... Não, mini explicação, mini introdução. Mas foi precisamente isso, estávamos a falar de... Como nós não temos tido temas a serem sugeridos pelo e-mail, não é? Não, mas contamos com... Mas vamos ter em breve. Nós estou a trabalhar nisso. Tivemos o e-mail e no segundo programa tivemos logo... Ora bem, exatamente. Depois tu deixaste disso, não sei porquê. Política. Qual é o e-mail? pop-up@observador.pt. Escrevam. Okay, pronto. Ocorreu-me, porque eu já tinha ido a este tema, aliás, já tinha estado neste tema quando escrevi o livro dos anos 80, que é... Por acaso ninguém saber, está aqui, livro dos anos 80. Que é, existe uma constelação de livros e de discos. Os discos é um bocadinho mais fácil, porque eram muitos, no meu tempo, pelo menos, os Polystar e os jackpots havia no Natal, aquela coisa de comprar o disco do ano, não é? Sim. E os livros é um bocadinho mais difícil de definir, porque existe a colheita de livros de circuladores e o Clube do Livro, umas coisas que haviam, e então tinhas assim uma coisa encadernada. Pré-selecionada, não é? Era engraçado, porque depois na primeira novela portuguesa, que é o Vila Faia de 82, os tipos tinham no escritório os mesmos livros que eu tinha em casa, que era tipo o Ivanhoe e a Ilha do Tesouro, são esses clássicos da juventude portuguesa, não é? Enfim, as coisas os Três Mosqueteiros e não sei o quê. Mas depois, quando tu começas a ter consciência das coisas, há uma série de livros que circulam, não é? E que é ou suposto teres lido, ou suposto ires ler, ou é suposto quereres ler. Sim, são uma espécie de obrigatórios ou inescapáveis, não é? Em certa altura. Sim, mas é um pouco como aquela discoteca que ouves falar e tens que ir. Sim. Ou aquele no nosso tempo, e com a nossa idade não eram restaurantes, mas aquela mota que tens que ver, porque o não sei quanto já tem uma que é dourada, ou não sei o quê. E o Adeus Princesa é um desses livros que depois, quando se verifica, isto é sempre tempos pré-internet, não é? Claro. Pronto. E pré-TV Cabo e não sei o quê. Quando se verifica, as vendas foram extraordinárias, o Adeus Princesa da Clara Pinto Correia. Na minha idade, eram mais o chamado Christian F., né? Que na verdade se chama Os Filhos da Droga. Outro livro que era o Viagem ao Mundo da Droga. O Perfume do Susskind, Patrick Susskind, não é assim? Sim. Que toda a juventude portuguesa deve ter lido, não sei. Eu li, por acaso gostei. Eu também li. Eu não li. Mas eu gostei. Li recomendado por uma professora na altura. Bom, e estes livros... Obrigada, professor. Estes livros eram como se fosse... Não sei, vou aqui usar uma imagem que não é muito boa, mas uma espécie de degraus que tu tinhas que saltar, ir subindo para chegar, sabe Deus onde, não sei. Não havia a questão da literatura, não era isto vai mudar a tua vida ou o que for. Havia uma espécie de shock value que tu terias se aderisses a uma... Então, mas já agora diz-me só, leste Os Filhos da Droga?
Li. Até tinha uma edição do Círculo de Leitores. O livro foi editado cá pela Perspectivas e Realidades, que era uma editora ligada ao PS, creio eu, do João Soares, acho eu, no início da década de 80, e depois rapidamente houve uma edição do Círculo de Leitores cuja revista circulava nas nossas casas, nas casas das pessoas portuguesas. O Círculo de Leitores chegou a ter 500 mil de sócios, e onde estavam os sucessos das outras editoras. Eu, naquela altura, com 12, 13, 14 anos, não percebia como é que este livro está aqui, como é que este livro também está aqui. Claramente chegavam a acordo, não é? E li, e havia outros, que era a Crónica dos Bons Malandros, o do Mário Zambojal, o Coca-Cola Killer, do Vitorino de Almeida. Também me fazia confusão quando era garoto como é que um tipo que era músico depois escrevia um livro. Porque aquilo não tinha lógica, não é? A vida nessa altura estava mais compartimentada. Não estava a fazer sentido. Maria Ramos Silva, eu depois pedi-vos que pensassem em livros que coubessem nesta categorização do Pedro. Eu juntei aqui um primeiro par sugerido por ti, que é razoavelmente... São livros muito diferentes entre si, mas que não sei se eventualmente tem aqui alguma ligação, que é... Tu primeiro falaste dos livros do Harry Potter. E também falaste do Memorial do Convento. E tu resolveste juntar, coisa que eu não fiz, mas pronto, tu resolveste. Se o Harry Potter já estava próximo da reforma. Pronto. Bom, então, eu acho que alguns dos livros que nos trazem aqui são um pouco como uma outra moda, que era a da pulseirinha energética. Vocês recordam-se? Com aquelas bolinhas. Do António Sala. Sim, mas depois teve ali muitos desdobramentos, não é? Porque a coisa foi ficando mais sofisticada e tinhas, depois já era Power não sei das quantas. Já não me lembrava disso. A moda agora das pulseiras do Senhor do Bonfim, que também foram... A pulseira Tucson do Sala e ele dá de cabo da carreira, não é? Pois foi. Também está no meu livro dos anos 80. Pois foi, é verdade. Pronto, mas vocês lembram-se disso? As pessoas, sim. Aquilo era uma coisa também, havia um mundo, uma linha que separava as pessoas que usavam das pessoas que não usavam, que acreditavam naquilo sobretudo. Pronto. Mas de facto, o Harry Potter sai, o primeiro julho em 97. E eu acho que é um daqueles casos típicos em que o Pedro já estava na idade da reforma, eu não estava tão perto disso, mas já estava numa fase da vida em que, enfim, andava encantada com o tipo de feitiçarias e, portanto, aquilo para mim já era uma coisa um pouco juvenil. Reconheci, obviamente, o impacto, acho que aquilo ganhou uma dimensão absolutamente inesperada, também muito por esse conteúdo, não é? Porque de repente parece-te uma fórmula que não tem nada de novo, mas que se calhar havia ali um vazio naquela altura que veio ocupar naquele segmento, não sei, nós crescemos com outras coleções infantis, infanto-juvenis, e aquilo de facto naquela altura não se falava nada, e foi um boom absolutamente extraordinário. Portanto... Mas lembro-me que não foi só juvenil. Não, mas é que está, que conseguiu conquistar depois as gerações, não só os pais, mas uma geração posterior. Mas não te conquistou a ti? Mas eu acho que foi mesmo uma questão de timing, ou seja, eu acho que se me tem apanhado uns anos antes, eu teria apanhado o barco naquela altura em que estás a entrar na fase adulta, tens mais que fazer, honestamente. Mas o Harry Potter, eu tenho uma edição, porque me enviaram para um jornal qualquer onde eu escrevi, eu tenho a primeira edição da Presença do Harry Potter, e que tem um bonequinho na capa, tem um rapazinho, era claramente para os miúdos naquela altura. Mas depois cria, de facto, o universo acaba por gerar ali um hype, não é? Mas, até porque depois na narrativa os protagonistas crescem, vão ficando mais velhos. Pronto. Eu acho que se quiseres, eu comparando em termos de gerações, eu acho que foi um pouco o fenómeno Stranger Things daquela geração, ou seja, nos livros, não é? Mas em termos de saga, se calhar se fosse hoje tinham feito uma série e não filmes. Eventualmente. E eu acho que é provavelmente dos últimos fenómenos antes de tu teres estão a fazer uma série de Harry Potter. Não, certo, mas não teriam começado pelos de raiz, livros, não é? De raiz, logo. A adaptação teria sido feita... Eu acho que se tu tivesses plataformas naquela altura, provavelmente aquilo seria um fenómeno pensado... Um ao Harry Potter. Por que não? Pronto. Mesmo, porque o Harry Potter na altura, desculpa, então estava a meter... Ora, essa? O Harry Potter, quando aparece e explode... afinal as crianças gostam de ler. Há um arco-íris no mundo inteiro com estas letras. A questão, porque é que eu também referia aqui o Saramago, especificamente mas fizeste o Memorial do Convento? Bem. Porque é nesta altura, eu não estou a ler também o Harry Potter. Porque era suposto tu leres, não é? Porque eu estava ocupada a ler, estava a ser obrigada a ler o Memorial do Convento. E como é que te sentiste? E a questão é precisamente essa. Como é que sentiste nessa pele? Senti mal, porque eu não gosto de ser obrigada a nada, muito menos a ler livros que não quero. E eu acho que um dos grandes problemas para muitos miúdos, ou pelo menos naquela fase, tens ali, sei lá, 15, 16, 17 anos. Eu não sei se ainda faz parte do programa obrigatório de leituras no secundário, mas na altura fazia, e eu penso que até tinha sido introduzido há muito pouco tempo.
E de repente tu não, lá está, não chegas ao livro porque queres, porque encontraste na casa de alguém ou na livraria, dizem-te, olha, tenho que ler isto vai sair no exame, e é a última coisa que tu queres que te digam quando tens, de facto, 15 ou 16 anos, não é? Pelo menos para mim foi muito difícil e acaba por ser contraproducente, julgo eu, porque não só não é das obras mais fáceis, julgo eu, para entrares em Saramago, não é? Acho que é um mau cartão de visita para quem quer expor um miúdo àquela leitura. E estás de facto a correr aqui o risco, mas bom, é sempre um risco que se corre, faz parte da vida, de facto afastar as pessoas. Mas não leste então? Da obra. Eu confesso, na altura aldrabei um pouco a leitura, portanto li o essencial para conseguir ter uma boa nota. E depois recordo. Confesso que aldrabei aquele receio. Não, é verdade, não tive tempo. Mas eu também, atenção, isto não foi só por culpa minha, eu lembro que os livros também naquela fase eram muito. Vocês lembram certamente que havia ali um conjunto de coisas que era suposto dar até ao final do ano que nunca eram dadas a tempo. Sim. E depois eram dadas a correr pelos próprios professores e, portanto, tinhas que enfiar o restio na petesga e, enfim, depois não corria bem. E não corria muito bem, pronto. Mas eu recordo-me que, à conta disto, tive muitos anos sem voltar a Saramago e só voltei muito mais tarde. E por outras portas, por outros títulos, porque às tantas pensei, temos que começar por outro lado de novo, porque senão a coisa pode correr mal. Portanto, sim, sem querer havia aqui uma ligação, Tiago Pereira. Muito bem. Bruno Vieira Amaral, o Mundo de Sofia, isto foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso e nós estamos aqui a falar de diferentes livros. Sim. Que marcaram de formas diferentes a cultura. Porque estamos aqui a falar uns livros de alta literatura, como por exemplo o Saramago, e eu não identificaria nenhum livro do Saramago em particular, mas o próprio nome do Saramago, que era quase sinónimo de literatura e literatura séria, claro. E se espalhou, nós respirávamos o nome Saramago como sinónimo de literatura. E havia muitos livros, ou havia alguns livros, que eram o ar do tempo. E eu acho que é importante fazer essa distinção entre autores que tiveram muito sucesso ou livros que foram best-sellers e coisas que faziam parte do ar do tempo. Eu acho que o Adeus Princesa é um desses livros, mas, por exemplo, Os Filhos da Droga também. Mesmo que tu não tivesses lido, falava-se dos Filhos da Droga, mesmo de pessoas que nunca tinham lido ou não costumavam ler. E que nunca viram um livro sequer. Estava na cultura. Como o perfume. Sendo que, e o Pedro há pouco dizia, os livros não era para mudar a vida. Havia alguns que eram uma espécie de ou alertas. Os Filhos da Droga tens de ler aquilo para veres os perigos da droga. Sobretudo naquela altura. O que provocava também um interesse do proibido, do que é que está ali. Eu até diria mais quase das possibilidades eróticas deste tipo de livros, não, independentemente dos temas, o facto de haver ali marginalidade, coisas proibidas, coisas que tu com 15, 16 anos devias estar alerta, mas não deverias conhecer exatamente os pormenores daquilo. Eu acho que isso aumentava quase as possibilidades eróticas desses livros. Eu li Os Filhos da Droga, tinha para aí 16 ou 17 anos, e lembro de ficar, não alarmado, mas fascinado com aquele universo de sexo, prostituição. Não é? Tudo aquilo era um mundo ao qual eu não tinha acesso, mas já tinha ouvido falar muito dos Filhos da Droga. O que é que aquele livro, as pessoas, os adolescentes devem ler, porque aquilo é um alerta. E há muitos livros que estão nessa categoria, livros que entraram na cultura, tornaram-se o ar que respirávamos, e o Mundo de Sofia foi um desses, que era: este livro vai mudar a tua vida, vai-te despertar para problemas filosóficos e é adequado a esta idade. Eu lembro que me ofereceram, quando eu acho que no meu aniversário, ou dos 17 anos ou dos 18, e de facto havia aquela expectativa de que aquele livro era transformador e era um livro capaz de mudar. Tinha um lado pedagógico, eventualmente. Que explicava aos filósofos em 3 linhas. Mas Bruno, diz-me uma coisa, e antes de acabarmos a primeira parte, que é outro livro que eu acho que também foi muito o ar dos tempos, mas que não tinha esse aspecto, se calhar tinha pedagógico no sentido, foi o Código da Vinci. O Código da Vinci, lá está. Daí eu achar importante fazermos esta distinção dos livros de que estamos a falar. Esse já é do século XXI. Este já é deste século, 2004, mas era... acho eu.
Até te vou dar outro exemplo, que foi o 2666, o 2666 do Bolenho, em que muita gente que, bem, lia livros, mas não iria exatamente ler o Roberto Bolenho, que na altura foi comprar o livro porque se criou um hype à volta do livro, mesmo à volta do título do livro, e o livro entrou, de facto, nesse ar que toda a gente estava a respirar. Muitas pessoas ficaram desiludidas depois de ler o livro. Primeiro quando viram o tamanho do livro. O Código da Vinci é diferente, é um best-seller. Sim. Mas de facto também a certa altura era inescapável. Exatamente. Tinhas de ter uma opinião sobre o Código da Vinci. Portanto, estamos aqui a falar de patamares diferentes de influência e de importância, e só mesmo para concluir, e depois podemos falar disso na segunda parte, há outros livros, sendo de literários ou não, ou até podem ser de ensaio, que estão naquilo que os ingleses dizem que é o middle brow. Ou seja, não é coisas eruditas, alta cultura, mas também não é Código da Vinci. Exato. Estão ali no meio e interessam àquele público que está no meio, a classe média dos leitores. Mas depois podemos falar disso na segunda parte. Muito bem, final aqui da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos à volta de livros que foram marcantes em determinada época para perceber que tipo de relação tivemos com eles. Pedro Buxeri Mendes, deixa-me olhar aqui para a tua lista. Há aqui uma dupla que tu referiste. Atenção, não referiste como dupla, eu é que juntei. Livros de Isabel Allende e Paulo Coelho. Sim, deixa-me só acrescentar um livro essencial no meu tempo, que é A Causa das Coisas, do Esteves Cardoso. Sim. Que é aquilo que o Bruno diz, o middle brow, na outra parte. Ou seja, o middle brow, os livros dão para ler, não é? Ou seja, qualquer pessoa podia agarrar e ler, não é? Nós na altura não tínhamos estas categorizações. O Causa das Coisas, quando eu era adolescente, é um dos livros a ter, como é o Christian F. No limite podiam estar arrumados um ao lado do outro. Exato. Nós vinhamos de um tempo de livros de aventuras. Havia uma coleção da Verbo que era 15 histórias de não sei o quê, 15 westerns ou 15 histórias. O meu tio tinha um desses livros que era sobre templários. Sim. Qual é o nome do teu tio? O nome do meu tio, Joaquim. Um abraço para Joaquim. Um abraço. Tio Joaquim. Tio Kim? Quinjó. E a dada altura, nos anos 80 e 90, com a melhoria das condições económicas em geral, passa a haver editoras novas também em geral. Eu lembro-me, quer dizer, não sei se vou cometer algum erro, mas a Teorema, a Quetzal, todos os livros de uma Quetzal ou de uma Teorema eram bons. Eram bons. Eu preferia os do Irvine Welsh, como o Trainspotting, ou o Lixo, ou Vão mais com a tua personalidade, de facto. Não, mas havia uma corrente, sobretudo de mulheres, sobretudo leitoras, que tudo o que a Isabel Allende escrevesse, incluindo, se fosse, não sei, o livro de instruções de um aspirador, era venerado, eram livros de que os mídia gostavam muito, sobretudo as televisões e as rádios, os mídia mais pop. Também havia um autor que eu acho que aí chegava também a um público masculino, que é o Luís Púlveda. Sim, e o Paul Auster. E o Paul Auster, muito. Que são livros muito fáceis de ler. Enfim, que o fácil não é no sentido de serem piores ou melhores, mas eram livros acessíveis, não é? Este do Jostein Garner, do Mundo Sofia, e essa grande praga que foi Vai Onde Te Leva o Coração, da italiana Susana Tamarra. Também não sei, teve 80 milhões de edições, acho eu, em Portugal. Acho que cada português tinha 6 exemplares. Mas voltando aqui ao Paulo Coelho, e pronto. Paulo Coelho, eu nunca li. Pronto, nunca li sequer a capa de um livro do Paulo Coelho, obviamente preconceito. Porque desfazias-te em cinza se o fizesses? Pronto, preconceito e acho que não perdi nada, não é? E depois tinha umas... Aquilo era aquilo que hoje em dia nós chamamos de autoajuda, só que na altura não havia secção de autoajuda nas livrarias, não é? Mas era autoajuda ficcionada ou ficção de não sei, nunca li. Era assim um cruzamento.
Há um qualquer Verónica morre, ou não sei o que. Verónica decide morrer. Pronto, eu nunca li, mas era o Alquimista e o Monte 5. São escritores que depois pulam para as revistas, para a Caras. A Caras aparece a meio da década e a Caras passa a ter algumas entrevistas com algum tipo de escritores. E, portanto, no fundo, eu conheço o Paulo Coelho da Caras, digamos assim. Era a ligação que eu não esperava. Não havia quem não folhasse, não é? Estou a dizer é que a Isabel Allende, a Caras, o Paulo Coelho, desculpa, e outros agora não me lembro, pulavam com facilidade para... Porque eram celebridades, no fundo. Sim, eram sim, ou os seus publicistas conseguiam fazer bem o seu trabalho, não sei. Eu tinha aqui, depois aparece O Segredo também, que é uma coisa, não sei se lembram, que também foi outra praga, acho que ainda vendeu mais do que a Susana Tamar. Mas só recuando um pouco e para ver se esgoto aqui Mas eu não esgoto já. A Insustentável Leveza do Ser, a Ursenar e a Maria Turras também, o Alberoni, eu acho que o Bruno também vai falar, e o Humberto Eco, que a dada altura passou a ser venerado. E não sei se tu apanhaste, tu como escrever uma tese. Sim. Não sei se na universidade todos tínhamos que ler esse livro. Não sei se vocês leram esse livro ou não. Eu não li, mas eu não li nada. Mas ouviste falar. É preciso ler. Está bem. Não, é isso. É isto. Estou ocupado. Maria Ramos Silva, juntei vamos a isso. 2 nórdicos, porque à sua maneira, cada um deles... Está bem, Tiago, pode ser. O que é que tu achas? Acho que pode ser. Pronto. Eu E então, aqui e faço porquê? Porque tu referiste, e muito bem, apesar e muito de serem bem. coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Sim. O Stieg Larsson Sim. e o Karl Ove Knausgaard, Sim. que teve o seu momentum extraordinário, não é? Sim, sabes que o Bruno há pouco falava do Bolonha, eu também tinha trazido aqui o Bolonha para juntar aqui um pouco ao Larsson. Porquê? Porque há de facto aqui um momento no início do novo milénio, nos anos 2000, de facto há ali alguns acontecimentos literários, sobretudo por cá, que têm muito a ver com também a morte dos autores, não é? O Bolonha morre em 2003, portanto de repente as pessoas descobrem ali uma série de títulos, também há publicações novas, evidentemente. O Larsson também tem essa marca, não é? Alguém que, pronto, coitado, o elevador estava variado, ele decidiu subir 7 lances de escada, morreu em 2004, salvo erro, e depois toda a sua obra... Fumava imenso, não é? É verdade, não é? Evidentemente, sim. Tinha uma vida movida a café e cigarro, sim. Ele foi culpado. O problema não foi um exercício o problema físico. não é as escadas. Pronto, foi culpado. Muito bem observado, Pedro, sim. Mas depois lança o primeiro livro póstumo, eu penso que sai em 2008, também cá. E de repente aqueles títulos eu acho que têm um pouco o efeito que nós hoje vemos em termos de, quando pensamos, sei lá, por exemplo, num Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Ele tem de repente Os Homens que Odeiam as Mulheres. E eu acho que aqueles títulos criaram ali uma onda. Mas deixa-me só dizer isto antes que me esqueça, que eu acho que é importante, desculpa Maria. Estas coisas coincidem mais ou menos com uma das grandes revoluções que houve no livro em Portugal, que foi a abertura da FNAC. Sim, foi também. em 98. E vocês devem se lembrar da frase: eu não sou capaz de ir à FNAC e de não sair de lá com 4 ou 5 livros. Porque há uma dessacralização. Talvez não, mas há uma dessacralização do ler, do folhear e do comprar livro. Porque as livrarias clássicas portuguesas, mas nos outros países, eram sítios de silêncio, eram sítios calmos, eram quase igrejas. O consumo muda. E a FNAC, podes ouvir o disco. Sim, tinhas sofás, sentavas, lias o livro e tal. E é uma grande superfície com livros. Sim. O aparecimento da FNAC significa precisamente o início do declínio do círculo de leitores. Sim, pronto, aí tens. Pois é. Pronto, desculpa, Maria. Mas pronto, eu acho que houve ali de facto um efeito, não só porque o nosso mercado de repente descobria um autor nórdico, isso eu acho que tinha ali alguma Eu li na altura o primeiro dessa... O primeiro. Eu acho que não cheguei a ler, Eu li os 3. Eu li os 3, são ótimos. São muito bons. Eu gostei acho do primeiro. que não, mas de facto Depois houve ali não li mais. uma grande comoção. Depois o Knausgaard vem ali já numa leva diferente, não é? Num registro totalmente diferente, mas também com essa onda. Mas também houve eu acho que isso se prolongou, não sei se ainda existe, peço desculpa se estou Olha, ainda ontem vi um trabalho sobre ele, mas... Os escritores nórdicos, houve uma altura durante alguns anos os policiais que eram... E o primeiro foi o Henning Mankell. O Henning Mankell, pois, não sei, que era da presença. E acho que o Knausgaard, apesar de ser uma coisa completamente diferente,
acabou também por, não sei, havia sempre assim uma espécie de mistério do autor Mas aí, nórdico. imagina, eu acho também, eu cheguei, eu penso que comecei a ler, depois desisti, gostava de voltar, mas uma outra obra que ele tem, uma série mais recente que ele teve a fazer, mas eu na altura pensei, epá, pronto, o que é que um tipo branco do norte da Europa que vai falar dos seus problemas em 8 volumes? Ele tinha pinta e também ajudava. fuma imenso. Pronto, estás a ver, mas pensei, não, sequer não quero ouvir isto, sequer não quero ler isto, pá, não sei, pronto. Mas olha, mas muita gente pensou ao contrário de eu ti, sei, Maria. eu sei, claro, isto é um filão, ó Tiago, estás a brincar. E de repente aquela história da Mas eu nessa altura autoficção, estava a não é? ler, sei lá, a Skills, estava a ler coisas que ninguém queria saber que eu achava Sim. muitíssimo melhores, pronto, é a vida. Aquela história da autoficção, depois de repente também teve ali Mas no limite tudo é autoficção. Claro, não podemos obviamente. chegar, Mas ganham um rótulo. E Pois, eu sei. quando existe o rótulo, as coisas ficam Eu sei, facilitadas em eu termos não estou comerciais. a censurar o fenómeno, acho que foi Não, muito desculpa, bem trabalhado. daqui o bocado sais. Não, estou a brincar. Bruno Vera Amaral. Eu fui juntando. Junta tudo. Porque senão Podes não há juntar tempo tudo para que tudo. eu- não, Porque eu as junto listas tudo. são enormes. eu- Dois portugueses que tu referiste, por razões totalmente diferentes, provavelmente, ou não. Por um lado, Pedro Paixão, por outro, Alçada Batista. Sim, houve ali um período em meados dos anos 90, o Alçada Batista até talvez antes disso, mas houve, no caso do Pedro Paixão, foi mesmo ali, pelo menos que eu me lembro, em 94, 95, 96, em que mesmo pessoas que não liam, eu tinha amigos que acho que nunca leram um livro na vida, que falavam, epá, já ouviste falar daquele gajo do Pedro Paixão? E eu, como é que este gajo ouviu falar do Pedro Paixão? Esse amigo nunca me falou do Alçada Batista, mas o Alçada Batista eu acho que representa precisamente esta literatura do meio, da classe média, pá, e que era Os nós e os ótimo. laços, não é? Foi... E a Catarina ao sabor da maçã, acho que até uma tia não sei quantas, e que eu acho que era o tipo de livro que devia dar uma série de citações ótimas para engate. Não, para engate de pessoas, sei lá, funcionárias públicas, professoras do secundário, sensíveis, percebes? Pessoas sensíveis. Está cada vez melhor. Não, a sério, era o tipo de coisa. Por exemplo, eu lembro-me de ler o Alberoni e isto está tudo dentro do mesmo. A invenção do amor, não é? Isso? Era o enamoramento e amor, a amizade, e eu lia aquilo, que eu era miúdo, e disse, pá, isto é tudo verdade, as relações são mesmo assim, é isto que as pessoas sentem, não sei, acho que não. Mas naquela altura, aquilo era um manancial, tu dizes, pá, Tinhas que idade? Diz lá. tinha 17, 18 anos. Claro. E porque o Alberoni era, olha, não era o meu tio, era a minha Passaste tia, das drogas para Como é que- para o Alberoni. Qual o nome da tua tia? Mimi. Mimi. Maria Emília. Não, Maria de Lourdes. E eu, na altura, ele lia o Alberoni e disse, pá, isto é tudo verdade. Isto é mesmo assim, as relações são assim. E eu acho que muitos destes autores entraram na cultura porque, com esta coisa, epá, as relações são mesmo assim. Exato. O Milan Kundera, que é um autor de um outro patamar, mas tem imensas citações, pá, que tu podes usar em diversas situações, Exato. mas que é isto, é verdade sobre as relações entre homens e mulheres. Tudo isto é muito heterossexual. Ninguém era gay na altura, é verdade. Sim. Não, tudo isto é muito heterossexual, esta cultura, mesmo os livros do Alberoni. E são autores que muita gente conhece mais pelas citações, lá está, do que o próprio A livro. minha se péssima calhar. memória sempre me prejudicou. Eu li isso tudo e depois nunca apanhei nenhuma citação. Não, Tive lá aí com as minhas skills. Não retiveste. há uma do que tu Milan perdeste, o que tu Kundera que perdeste. é o segredo de um conquistador, não são as suas qualidades, mas é as vezes que tenta. Ui, olha, mas nunca mais te esqueceste. Nunca mais me esqueci. E há Nós outra. dizíamos o não está sempre garantido, não é do Kundera. É capaz de estar lá no livro dos amores risíveis. Mas eu acho que havia aqui, e por isso é que eu pus nesta categoria da classe média, que é isto vai-me dar aqui pistas para eu me orientar nas relações. Há aqui segredos que vão ser desvendados. E olhando para trás, achas que foi frutuoso? Achas que, Acho que sim. tens a agradecer? Não, claro. Claro, É para claro. ler o Milan Kundera quando tens ali 18, 19, 20 anos, parece que te abre Sim. ali uma espécie de portal. Como tu tens alguma, eu pelo menos tinha alguma dificuldade em conseguir comunicar com o sexo oposto, que era o que me interessava, tu achas que aqueles instrumentos de alguma forma te vão Vão ser dar ferramentas, úteis. vais ter ferramentas. Não, e a mesma coisa com o Pedro Paixão. O Pedro Paixão, essa citação não posso pôr aqui, mas acho que é uma que abre logo um dos livros dele.
Tem vernáculo? Tem, claro que tem, que és tão linda que nem dás vontade de... Coisa. E eu tinha para aí 17 anos. Olha, classe, elegância. Não é classe, lá, é verdade. É honestidade. Não vejo dia, não? Eu acho que deve ser. E que tu de repente dizes, de facto, quando naqueles momentos em que tu estás mesmo com aquelas paixões platónicas, sim. Estás assolapado. Para já não tens, ou pelo menos não vislumbras num horizonte próximo a possibilidade de uma solução para a vida, daquilo se concretizar. Então tu dizes, ok, esta paixão corresponde a esta frase que está aqui. Exato. Eu acho que funcionava muito na altura o fascínio de alguns destes livros, nessa espécie de revelação ou de chave para as relações amorosas. Pedro Buxeri Mendes, e atenção, só uma nota, nós temos muito pouco tempo, esta lista seria nunca mais acabava. Cá os vampiros, a Agatha Christie, o Conan Doyle, pronto, Daniel Steele, mas tu foste Robin Cook. Eu só queria falar daquele também, já agora, que foi o jornalistão, o Pedro lembra-se sempre certamente do Piketty, não é? Tu andava com o Piketty debaixo do braço. Eu não, mas perguntava, já mandaste vir o Pedro, antes que fique um urticária, diz: eu não. Pedro, tu também referiste o Kundera e particularmente a Insustentável Leveza do Ser, mas ainda no campeonato internacional, e já há bocado disseste, o Paul Auster, não é? Sim, o Paul Auster era the one, não é? Sim. Para uma certa geração, na qual eu me incluo, até foi uma grande influência para o João Torto, por exemplo. Acho que ele próprio reconheceu isso. Desculpa, outro nome, antes de me esquecer, o Douglas Coupland, também, que é mais ou menos dessa altura, que é da geração X. Sim. E o Irvine Welsh, né? Também o Paul Auster era e já morreu, não é? Ele produzia muito, os livros não tinham demasiadas páginas, deixa-me dizer assim, e tinham sempre umas sinopses estranhas, não é? Assim, que era meio literatura fantástica, meio ficção. Eu durante muitos anos gostei muito de Paul Auster e depois, pelos vistos, devo ter crescido. Se calhar, ou fiquei pior, não sei. Pois. E hoje já não consigo, hoje já não é para mim, não é? Parece ter passado um pouco de moda. Curiosamente vai sair este ano, nós falámos disso semana passada, um livro de memórias da mulher dele. Exatamente. Da Ciri Hustvedt, não é? Sobre o tempo que passou com ele. Ele vinha muito a Portugal e eu assisti a um reading dele no antigo Monumental, Cinema Monumental, em que ele veio ler e estava cheio e gostei imenso, claro. Na altura não havia fotografias, não havia selfies, portanto não tenho como provar. Triste. Mas havia, volta a esta questão, havia certas editoras, a Dom Quixote, já disse a Quetzal, cujos livros nós confiávamos. Portanto, o facto de serem daquela editora... para nós era uma marca de qualidade. Exatamente. Não é? E de facto quase sempre acertavam. Se calhar os editores na altura tinham outra importância. Hoje parece ser mais... Eu hoje já não compro um livro pela label, não é? Pela editora. Mas naquela altura era mais ou menos isso assim. Também acontecia muito com os discos também. Os da Assírio e Alvim, por exemplo, havia uma coleção, o Boris Vian, achávamos aquilo incrível, mesmo e curadoria, falta de curadoria. Para terminar, uma frase que eu achei muita piada, a frase da Maria Ramos Silva, que foi: a dada altura houve, e passo a citar, a obrigação de ter lido J.D. Salinger. Não era obrigação, mas era mais um sinalizador de virtude. O Catcher in the Rye, não é? Sim. Não, atenção, eu acho que ainda bem que havia... Quando digo obrigação era isso, pronto, exatamente. Eu digo que não gosto de ser obrigado a ler nada, mas de facto ainda bem que há listas irrecomendáveis e que as pessoas a certa altura também se encontram e reencontram com os clássicos. Não, a questão é que, mais uma vez, o Salinger morre em 2010 e apanha ali também muito o boom de um certo lifestyle e de uma certa sinalização cool e para este lado mais indie, se quiseres. De repente... Ainda por cima todo ele era um mistério, não é? Portanto... Sim, e tu tinhas que conviver e conhecer bem aquela personagem e se não tivesses lido ou não mostrasses interesse em ler, eras um pouco um proscrito social daquela bolha, não é? Ou seja, foi obviamente mais um fenómeno de bolha. Aliás, o próprio autor continua a ser hoje relativamente restrito, não é um best-seller, julgo eu, não é? Apesar de ter títulos muito conhecidos, mas não é um Garcia Marques, não é? Uma pessoa que continua muito confinada a um certo nicho. Apesar da personagem, não é? O Holden Caulfield, de ser até hoje um símbolo de rebeldia e tudo mais, pronto. Mas para nós, às tantas, parecia que nós éramos
norte-americanos desde pequeninos e que aquilo era nosso e muito próprio, que andávamos todos com o livrinho debaixo do braço. E as pessoas, na verdade, se calhar tinham mais que fazer. Mas olha, leste. Não, já li o Salinger, não fui ler naquela altura, mas Não, lá está. naquela- Olha, que eu Mas atenção, eu ofereci o Salinger, o Catcher in the Rye, e safei-me. não, é não ótimo, é memorizei. isso, mas E é um mais não ótimo. digo. Atenção, É oferecer. isto é muito importante porque é um ótimo livro, sempre, qualquer um deles, para tu ficares bem não falha. visto. Tu ficas bem visto. Tem bom É gosto. um cartão de visita. É um belo cartão de Dizem, visita. eu sou este livro. E Eu sou de eu confiança. acho- Eu sou de E confiança. atenção, é muito triste nós perdermos os autores, mas de facto nós sabemos que a morte ajuda a vender, não é? E portanto, ciclicamente, depois, se as editoras estiverem minimamente atentas, faz sentido que reabilitem a obra e que voltem a pôr no mercado e, portanto... O menino Bruno quer dizer. Eu quero estou a levantar. Não, é só para falar aqui, já falámos do Saramago. Mas por tem que exemplo. ser rápido, Sim, muito rápido. Falar de livros polémicos também entram na cultura por causa da polémica. Eu lembro-me de ver pessoas com o livro em casa, acho que até houve uma edição do Círculo de Leitores, dos versículos satânicos do Salman Rushdie. Pois é, sim. E na altura, quer dizer, pessoas não faziam ideia de quem era o Salman Rushdie, tinham um livro. O Psicopata Americano também foi muito falado ali a certa altura. E do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que muitas pessoas... Que foi censurado, não é? O Sousa Lara não deixou que o livro concorresse a um prémio europeu. E isso despertou muito o interesse das pessoas por esse livro em concreto do Saramago. Com que vendesse muito mais, provavelmente, e que fosse muito mais lido. Então, havia também essa questão de alguns livros que vinham já com uma carga de polémica e que levavam pessoas que de outra forma nunca chegariam aos livros para chegar até eles. Houve essa polémica com o Mein Kampf várias vezes, não é? Do Hitler, não é? Pois. Se pode ser Não editado ou sei não. porquê. Muito bem. Tem menos volumes que o do Knausgaard. Não, mas pacificou e hoje é possível comprá-lo normalmente. Sim. Mas, por exemplo, não foi possível exibir um dos filmes da Leni Riefenstahl aqui há uns anos. Não sei. Pois é. E isso é que é. Tá bem, diz o Que Pedro. fala. E havia um livro proibido, a última coisa, quando eu era miúdo, que era o livro de São Cipriano. Que não esqueci o que é bem. Mas... É bruxaria. Se tu leres aquilo É bruxaria. do princípio ao fim ficas maluco. É bruxaria. Final de mais um pop-up. Já sabem que podem escrever-nos, como disse bem Pedro Buxo Mendes no início deste programa, Sugeri temas, para pop-up@observador e sigam-nos também nas plataformas de podcast. Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.